Olá, galera! Sejam bem-vindos ao canal Arquivo Curioso. Hoje vamos falar sobre um caso de grande repercussão, o caso dos irmãos Menendez. 20 de agosto de 1989, Beverly Hills. Uma gaiola dourada de privilégio e perfeição. Por trás dos gramados impecáveis e piscinas reluzentes, a escuridão se agitava. Nesta noite, a ilusão se estilhaçou. Uma família destruída. Tiros ecoaram pelos corredores de uma mansão imponente. As vítimas, José e Kitty Menendez, executivo do entretenimento e dona de casa. Seus filhos, Lyle e Eric, ligaram para o 190. Eles estavam histéricos, alegando um invasor. Mas algo parecia errado. O crime chocou a comunidade. Isso não deveria acontecer em Beverly Hills. Medo e suspeita lançaram longas sombras. Os sussurros começaram. Quem poderia ter feito isso? A resposta, como o mundo logo descobriria, era muito mais complexa do que qualquer um poderia imaginar. A cena dentro da mansão era horrível. José, uma figura poderosa em Hollywood, jazia morto em uma poça de sangue. Sua esposa, Kitty, havia sido baleada várias vezes. A brutalidade do ataque foi chocante. Lyle e Eric, jovens e aparentemente devastados pela dor, contaram uma história angustiante. Eles falaram de um invasor mascarado, uma figura aterrorizante que invadiu sua casa e roubou a vida de seus pais. A história dos irmãos, embora chocante, parecia plausível no início. No entanto, à medida que os investigadores se aprofundavam, inconsistências surgiram. O comportamento dos irmãos, seus hábitos de consumo e sua conduta, tudo sugeria uma verdade mais sombria. A pergunta persistia. Lyle e Eric eram realmente vítimas de uma tragédia sem sentido ou eram manipuladores escondendo um segredo sinistro? Nos meses que se seguiram aos assassinatos, a vida de Lyle e Eric mudou drasticamente. Sua dor, se é que alguma vez foi real, pareceu evaporar. Eles embarcaram em uma onda de gastos, gastando com carros de luxo, roupas de grife e férias extravagantes, tipo ostentação total. Seu comportamento, tão destoante de sua dor inicial, levantou suspeitas. A fachada de inocência começou a ruir. Seus gastos exorbitantes, financiados pelo seguro de vida dos pais, alimentaram as suspeitas. A polícia, inicialmente solidária, tornou-se mais cética. A história dos irmãos estava se desfazendo, fio por fio. A verdade, ao que parecia, era muito mais sinistra do que qualquer um poderia imaginar. Conforme a investigação se intensificava, uma nova narrativa emergiu. Sussurros de abuso, reprimidos por muito tempo, começaram a vir à tona. Eric, o irmão mais novo, confessou ao seu terapeuta. Ele falou de anos de abuso sexual e físico nas mãos de seu pai, José. Ele alegou que sua mãe, Kitty, havia sido cúmplice, fazendo vista grossa aos horrores infligidos a seus filhos. Essa revelação causou uma grande reviravolta no caso. Os irmãos, antes considerados assassinos de sangue frio, agora eram retratados como vítimas. Seus gastos excessivos seriam uma tentativa desesperada de anestesiar a dor de seu passado. O público ficou dividido. Lyle e Eric eram realmente vítimas de abusos horríveis, levados a um ato impensável, ou estavam usando essas alegações para escapar da justiça? Seção 5. Uma nação paralisada. O julgamento dos irmãos Menendez se tornou um espetáculo midiático. Câmeras lotavam o tribunal, transmitindo cada detalhe para uma nação cativa.
Lyle e Eric, antes jovens anônimos, foram jogados sob os holofotes. Seus rostos, marcados por uma mistura de desafio e vulnerabilidade, ficaram gravados na consciência pública. O julgamento foi uma batalha de narrativas. A acusação pintou os irmãos como assassinos gananciosos e calculistas, motivados por dinheiro. A defesa os apresentou como vítimas, marcadas por anos de abuso, levadas a um ato desesperado de autopreservação. A nação assistiu, paralisada, enquanto o drama se desenrolava. Seção 6. Justiça duas vezes negada. O primeiro julgamento, em 1993, terminou com um júri empatado. O público permaneceu dividido. Alguns viam Lyle e Eric como vítimas de uma criação horrível, merecedores de empatia, não de punição. Outros os viam como manipuladores astutos, explorando uma tragédia para seu próprio benefício. O segundo julgamento, em 1996, trouxe um resultado diferente. Desta vez, o júri chegou a um veredicto culpados. Lyle e Eric foram condenados à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Os irmãos, com rostos marcados por uma mistura de choque e resignação, foram levados embora. A justiça, ao que parecia, havia sido feita. Mas será que realmente foi? Seção 7. Verdade ressuscitada. Anos se transformaram em décadas. Os irmãos Menendez desapareceram da vista do público, sua história aparentemente terminada. Mas na era das mídias sociais, o passado tem um jeito de ressurgir. Documentários, podcasts e discussões online deram nova vida ao caso. As alegações de abuso dos irmãos, antes recebidas com ceticismo, agora estavam sendo reexaminadas. Então, uma bomba. Em 2023, Roy Rosselló, ex-membro da popular boy band Menudo, apresentou uma acusação perturbadora. Ele acusou José Menendez, o pai dos irmãos, de tê-lo abusado sexualmente quando ele era adolescente. Essa revelação, vinda de uma figura de destaque, deu credibilidade às alegações dos irmãos. O caso, antes considerado encerrado, foi repentinamente jogado de volta aos holofotes. Seção 8. Um vislumbre de esperança. O peso das novas evidências, juntamente com a crescente pressão pública, forçou o sistema de justiça a reavaliar o caso. Em 2025, um juiz tomou uma decisão histórica. As sentenças de Lyle e Eric foram reduzidas, tornando-os elegíveis para a liberdade condicional. Pela primeira vez em décadas, os irmãos tiveram um vislumbre de esperança. Sua audiência de liberdade condicional, marcada para 13 de junho de 2025, se tornou um ponto focal. Apoiadores, armados com petições e impulsionados pela crença na inocência dos irmãos, se reúnem do lado de fora dos muros da prisão. O debate continua. Lyle e Eric, para sempre ligados a um crime horrível, deveriam ter uma segunda chance? Seção 9. A onda interminável. A história dos irmãos Menendez é uma tragédia sem respostas fáceis. É uma história sobre segredos de família, a natureza corrosiva do abuso e o poder duradouro do sistema de justiça. É uma história que continua a ressoar, forçando-nos a confrontar verdades incômodas sobre nossa própria capacidade para o bem e o mal. Ao lidarmos com as complexidades deste caso, somos lembrados de que a justiça nem sempre é preto no branco. É um conceito matizado e em evolução, moldado por nossa compreensão do trauma, da responsabilidade e da possibilidade de redenção. A história dos irmãos Menendez, embora mergulhada na escuridão, nos leva a nos perguntar:
O que realmente significa curar, perdoar e seguir em frente diante de uma dor inimaginável?